Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Nós vamos começar por aqui. Oh, glória a Deus. Você tem fome da palavra? Se você tem fome da palavra, você vai ser saciado. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Versículo 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? É interessante que Tiago, no versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o quê? O passar por várias provações. Amém? Tem algumas versões que falam o cairdes. Amém? Tem uma versão que diz enfrentar. Mas o motivo da alegria qual é? Você está entendendo? Você percebe que isso muitas vezes foge ao que nós estamos muitas vezes acostumados. Ele diz que o motivo da nossa alegria é estar enfrentando situações, provações. O motivo da nossa alegria é estar enfrentando. Muitas vezes nós agimos o contrário, nós estamos tristes por estar enfrentando. Muitas vezes estamos o semblante caído, desanimado, deprimidos até, porque estamos enfrentando situações. E Tiago ele está dizendo que nós é que devemos ter motivo de alegria. Você está entendendo? Será que a Bíblia está nos estimulando a ser um tanto masoquista? Será que é isso? Será que é um tipo de masoquismo onde a pessoa vai estar feliz porque está sofrendo? Não, não é isso. Diga, não é masoquismo. Amém, queridos? Mas é interessante que a gente entenda isso. Tiago ele diz, olha, tende por motivo de toda alegria. Ou seja, o motivo da minha alegria é estar passando, é estar enfrentando várias provações. Amém? Depois você vai entender melhor. Mas eu quero que você comece a entender por isso. Isso aqui significa alguma coisa. Isso aqui quer dizer alguma coisa. E eu preciso mudar a minha atitude diante das situações que eu estou enfrentando. Porque o problema está nisso. Porque quando eu entendo o que a Bíblia está dizendo, quando eu tenho um entendimento do que, no caso aqui, Tiago está falando, a minha atitude muda quando eu estou enfrentando algo. Porque hoje, muitas vezes, é pregado, é ensinado, é estimulado que o sofrimento, que essas coisas são algo terríveis. E não é bem assim. Amém? Ele diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, fala comigo, provação da fé. Uma vez confirmada, amém, ela produz, a provação da fé, ela produz. A perseverança, ela vem como resultado de algo. A perseverança, ela é o produto de algo, de um processo que acontece. E esse processo a Bíblia chama de provação da fé. Quando a nossa fé, ela é provada. E o que significa a nossa fé ser provada? Você está comigo? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E por que, afinal de contas, nós somos ou passamos por essas provas? Porque, afinal de contas, nós enfrentamos essas provas. É importante isso. Amém? Glória a Deus. Então, voltando para o texto, Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança ela é resultado de algo. Amém? A perseverança é o resultado de algo que acontece com a minha fé, ou de um processo da minha fé. Amém? E isso é muito importante,
Porque se eu não entendo isso, eu sou privado de receber o que produz. Se eu não entender isso, meu amado, se eu não entender isso, eu serei privado. E eu estarei diante das situações com atitude errada. É o que muitas pessoas elas estão diante de situações, murmurando, se queixando, lamentando, praguejando, fazendo tudo que não poderia fazer. Quando a palavra diz, tende por motivo de toda alegria. Passar, enfrentar, cair. Existem outras traduções, outras definições sobre isso. Então eu preciso entender que eu devo ter uma atitude diferente. Afinal de contas, por que a minha fé ela é provada? Por que a minha fé ela é provada? Porque se faz necessário a nossa fé ser provada. Você está entendendo? Amém? Abra em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, não é? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais, embora no presente momento, ou no presente tempo, se necessário, sejais contristados, não é assim? Versículo 6. Afligidos por várias provações. Para que isso? Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Só que é no momento das provações que essa fé, que já é preciosa, ela, para você, se torna preciosa. Você vai entender mais. Volta para Tiago, por favor. Tiago capítulo 1, continua no capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas ele diz, bem-aventurado o homem, versículo 12, depois a gente vai comentar mais, que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá uma coroa. Eu gosto de falar desse versículo 12 da seguinte forma: ele receberá como coroa a vida que Deus prometeu. Por que é importante, queridos, nós entendermos isso? Uma coisa, para você entender, uma coisa é a palavra, ou o que eu digo, está só na minha boca. Outra coisa são as atitudes. A provação, ela acontece para comprovar que o que você diz é a verdade. Você está entendendo? Por exemplo, por que Deus pediu o filho a Abraão? Pediu ou não pediu?
Será que Deus, ele é... como é que eu posso dizer? Eu até esqueci o nome. Meu Deus. Não. Será que Deus, ele gosta ou tem prazer no sacrifício de crianças? Não, nós olhamos na palavra, no Antigo Testamento, que Deus até julga a própria nação de Israel, porque a nação de Israel, ela foi contaminada em alguns tempos, e elas mesmas estavam sacrificando os seus filhos a deuses pagãos. E muitas vezes a própria nação foi julgada por Deus porque eles estavam tendo essa prática. Então Deus não tem prazer na morte da criança. Então por que Deus pediu o filho Abraão? Você pode ver lá em Gênesis, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Amém? Mas depois você acompanha Gênesis, você vai ver quando Deus ele fala para Abraão, ele diz: Abraão, eu quero que você me dê o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. O teu único filho a quem tu amas. Eu quero que você leve até o monte que eu vou te mostrar. Eu quero que você ofereça esse menino em sacrifício. Abraão pegou o menino, pegou a lenha, pegou 2 criados e começaram a jornada. 3 dias depois, Abraão avistou o monte. Abraão pegou a lenha, colocou sobre Isaac e disse para os servos: fiquem aqui que eu vou adorar o Senhor e voltarei com o menino. E foram. Isaac pergunta: pai, Isaac, ele entendia de tudo o que estava acontecendo. Ele já tinha presenciado vários sacrifícios. Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Cadê o animal? Abraão diz: Deus provará para si um animal. E eles foram lá. Chega lá em cima. Abraão ajeita o altar, prepara o altar, coloca a lenha, coloca o menino em cima do altar, da lenha, não é? Amarra as mãos da criança, pega o cutelo. Quando ele levanta a mão e ele vai baixar a mão, o anjo do Senhor brada: Abraão, não faça nenhum mal à criança, a esse jovem. E lá está escrito: porque agora eu sei que temes a Deus. Abre lá, só essa parte. Gênesis, por favor, abra lá a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 20, 22. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler só o versículo 11, onde o anjo... Versículo 11 e versículo 12, onde o anjo do Senhor fala com Abraão. Diz assim no versículo 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e não lhe faça, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus. Está escrito assim na sua Bíblia: agora eu sei. Agora eu sei que temes a Deus, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. Por que agora ele sabia que Abraão temia a Deus? Qual era a comprovação que Abraão temia a Deus? Porque Abraão não negou o seu único filho. Você está entendendo? Abraão não negou o seu único filho. Ele diz: agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. Você está entendendo? Afinal de contas, eu quero fazer uma pergunta. É interessante que a Bíblia diz: agora eu sei. Será que Deus não conhece das coisas? Será que Deus ele não é onisciente, onipresente, onipotente? E por que agora ele diz: agora eu sei? Sabe por que nós somos provados, queridos? Porque a provação muda a nós. Nós saímos diferentes depois de um processo. Vamos imaginar que Abraão, o Senhor disse, com certeza Abraão pensava consigo mesmo: rapaz, eu amo a Deus.
Bom, eu amo tanto a Deus, eu deixei minha família, eu deixei todo mundo, agora eu vim para uma terra e Deus me abençoou, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Só que no coração de Abraão, o amor pelo filho estava crescendo, 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 crescendo. Tanto é que no início, logo no início, quando o Senhor pede Isaac, ele diz: pega o teu filho, a quem tu amas, não é? A quem tu amas. Então o que acontece? O amor de Abraão pelo filho estava crescendo, 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 e poderia ultrapassar o amor e o respeito de Abraão para com Deus. Poderia. Isso é idolatria. Idolatria, querido, não é se prostrar, adorar a imagem somente. Idolatria é tudo aquilo que eu e você colocamos na frente de Deus. E posso idolatrar um homem, posso idolatrar o dinheiro, posso idolatrar... Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Eu posso idolatrar um monte de coisa, eu posso colocar um monte de coisa na frente de Deus. Eu posso idolatrar um filho, eu posso colocar um trabalho, eu posso, enfim. Isso é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Então aqui Abraão, não é? Abraão, ele recebe uma direção de Deus. Vá em tal lugar e você vai sacrificar. Abraão pegou tudo e saiu. Imagine, queridos, imagine só o processo mental pelo qual Abraão teve que enfrentar. De pensamentos. Saindo do seu lugar, ele caminhou 3 dias. 3 dias caminhando e pensando: rapaz, eu vou sacrificar meu filho. O filho que eu mais amo, o filho que eu amo. Eu vou matar meu filho. Imagine só o processo que Abraão teve que enfrentar. Você está entendendo? Isso é provação. É esse processo que eu e você passamos. Onde nós precisamos eliminar todo e qualquer pensamento secundário e ficar com o pensamento ou a obediência a Deus. Ou seja, Abraão, talvez ele possa entender ali: rapaz, afinal de contas, por que Deus me deu esse filho se ele queria matar? Afinal de contas, não estou entendendo esse agir de Deus. Se Deus não queria que eu tivesse esse filho, por que ele me deu? Eu esperei tanto tempo, tantos anos para ter esse filho, e agora Deus me pede. Já imaginou? Você está entendendo o processo que Abraão teve que passar? De pensamentos, uma guerra na sua mente, um processo onde ele teve que dizer o seguinte: rapaz, eu não entendo, mas mesmo não entendendo eu vou obedecer. Eu não entendo tudo, mas eu vou continuar. E imaginou os sentimentos de Abraão? Já imaginou os sentimentos, o apego de Abraão com respeito àquele menino? E como o texto diz: o teu filho a quem amas. Amém? Já imaginou isso? E Abraão teve que vencer isso tudo por 3 dias. Abraão teve que enfrentar tudo isso por 3 dias. Isso é provação, queridos. A provação, meu irmão, a provação, ouça-me bem, provação é quando eu e você temos que lutar contra pensamentos, sentimentos que nós identificamos dentro de nós. E esses pensamentos e esses sentimentos estão crescendo e podem se tornar maiores do que Deus na nossa vida. Você lembra de Pedro? Você lembra de Pedro? Pedro estava no momento da ceia do Senhor. E Jesus começou a falar que ele iria morrer, afinal de contas, bem antes. Mas naquele momento a Bíblia diz que o Senhor disse: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que eles começaram a perguntar: quem é? Quem é? Quem é? Sou eu, Senhor. Quem é que está me traindo? Quem é que está me traindo? Quem é que está me traindo? Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Não é? E, enfim, você sabe o resultado da história? Que Jesus, ele diz, quando Pedro vai e fala e diz: olha, todos podem te trair, mas eu não vou te trair. Eu estou disposto a morrer contigo. Todo mundo pode deixar de te servir, mas eu não. Pedro diz isso. E Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que aconteceu? Você está entendendo, queridos? O que eu digo
e o que eu faço passa por um processo. Isso é provação. É quando o que eu digo e o que eu faço estão tão distantes. Deus sabe quem sou eu, mas muitas vezes eu não sei. E as provações, essas situações, elas vêm para revelar e denunciar quem você é. Você está entendendo? E por isso que Tiago diz, tem alegria, porque quando isso acontecer, Deus te está dando oportunidade de você tratar áreas na tua vida que você talvez não perceba. Como é, querido, como é que uma pessoa ela vai perceber que ela é invejosa? Se alguém chegar para ela e dizer assim, tu és invejoso, talvez ela diga, não, tá doido. Mas quando é que ela vai saber? Quando uma situação se apresenta e ela se pega tendo inveja. Amém? E tantas outras coisas. Então nesse momento Pedro diz, Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Eu jamais te abandonarei. Eu morro contigo. E a Bíblia diz, eu não vou ler pra gente não, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas a Bíblia diz que quando Jesus é preso, Jesus é levado, preso, cativo, Pedro vai atrás, nas escondidas ali, por trás. E de repente chega uma criada e diz, tu estava com ele. Ele diz, não. E de repente chega outro e diz, eu te conheço, você estava andando com ele. Ele diz, não estava com ele. E chega um momento que outra pessoa chega, mas eu te conheço, tu estava com ele. Ele diz, não. E naquele momento a Bíblia diz, lá em Lucas, que o galo cantou. E Jesus olha para Pedro. E Pedro se lembrou daquilo que ele tinha dito, que Jesus tinha dito. Hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Você está entendendo, meu amado? Muitas vezes eu e você, nós não temos uma real compreensão de quem nós somos, daquilo que está dentro de nós, muitas vezes. Sentimentos, pensamentos que estão lá dentro. E esses sentimentos e esses pensamentos, eles só vão se manifestar em determinadas situações. Mas nós somos acostumados a encarar problemas como algo do diabo. Nós somos, muitas vezes, existe uma pregação que todo problema é do diabo. Que toda situação é o diabo que envia. E você tem que repreender, e nem sempre, porque tem situações que é consequência da tua vida. Tem situações que é consequência, é uma extensão de nós mesmos. E se eu não entender, eu preciso tratar do problema, da raiz, para poder mudar, não adianta repreender, não adianta, porque vai cair de novo. Amém? Você está comigo? Nós precisamos entender, queridos. Por exemplo, quando é que uma pessoa, já imaginou uma pessoa, você sabe o que é aflição? Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aflição não é problema. Diga comigo, aflição não é problema. Aflição não é uma situação difícil. Aflição é o que o problema faz em mim. Porque uma pessoa pode estar passando por um problema financeiro, mas ela aprendeu a desenvolver na sua vida fé, firmeza na palavra, confissão da palavra. Ela passa por aquilo diferente, mas outra pessoa está passando pelo mesmo problema, mas ela não aprendeu, ela é medrosa, ela não é firme, ela é covarde, e ela passa por aquilo aflita. A aflição entra dentro dela e provoca uma série de consequências. Então a aflição não é problema, a aflição é o que o problema causa em nós. Duas pessoas podem estar passando por situações idênticas e ter atitudes diferentes. Isso vai depender do que está dentro dela. Isso vai depender do que está dentro dela. Abre lá em 1 Pedro, por favor. Eu não sei se você atentou.
Mas na minha Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário. Ele diz, embora no presente, se necessário. Não sei se está escrito na sua Bíblia aí, essa palavra, se necessário. Se necessário o quê? Sejais afligidos, contristados por várias provações. Queridos, é muito grande o número de pessoas que enfrentam as mesmas situações repetidas vezes. Amém? É muito grande o número de pessoas que enfrentam as mesmas situações N vezes. N vezes as mesmas situações. Por que enfrentam as mesmas situações? Porque não foram aprovados. Porque quando você é aprovado numa prova, nós sabemos isso no colégio, você não repete aquela matéria. Você está entendendo? Volta para Tiago, por favor. Por que é importante nós aprendermos a enfrentar as situações, queridos? Com uma atitude diferente. Versículo 12 diz, versículo 12 do capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, fala comigo, aprovado. Provado sem o A é o processo. O aprovado é ter passado pelo processo e ter se dado bem. Depois de ter sido aprovado, ele receberá como coroa a vida que Deus prometeu. Então, se uma pessoa, queridos, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, ela tem dificuldades de confiar. Se uma pessoa ela tem dificuldades em confiar, ela não desenvolveu a confiança, ela vai enfrentar situações que outra pessoa não enfrenta. O problema, sabe o que é? É que as pessoas muitas vezes elas falam sobre a provação de uma forma diferente. Elas falam o seguinte: Deus está te provando. Queridos, situações e situações elas vêm para todos. Sabe, situações e situações elas vêm para todos. Você está entendendo? Sabe por que a situação em questão ela afeta a tua vida? Porque você precisa fortalecer aquilo. É como o exemplo, por exemplo, estou eu e Cortez. Nós estamos aqui e estamos enfrentando as mesmas situações. E essas situações que nós estamos enfrentando é a calúnia. Estão caluniando a nós, a mim e a ele. Por situações, por coisas diferentes, né? Estão caluniando ele por uma situação e a mim, mas estamos enfrentando a calúnia. Cortez fez o dever de casa, se desenvolveu, cresceu, amadureceu. Você olha comigo, versículo 4. Antes de eu terminar esse exemplo, olha o versículo 4 do capítulo 1. Olha, ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Sejais perfeitos. Essa palavra perfeito significa maduros, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, o que significa em nada deficientes? Sem deficiência, sem estar fraco em nenhuma área, sem ter fraqueza, sem ter a brecha para Satanás. Você está entendendo? É possível, queridos. Então estamos eu e Cortez. Cortez fez o dever de casa. Ele trabalhou as emoções dele. Ele trabalhou, edificou a sua vida na palavra. Então a calúnia vem, bate nele e não afeta. Estão falando de mim. Esse problema de quem está falando, está gastando a língua. Eu não estou perturbado. Aí, no outro caso, sou eu. Estamos enfrentando a mesma. Eu estou sendo bombardeado por calúnias. Aí, a minha vida acabou. Estão falando de mim, eu não tenho dor mais de noite, eu não tenho sono. Não consigo ter paz, não consigo trabalhar, porque estão falando de mim. Você entende que é a mesma atitude,
ou seja, o mesmo problema, mas atitude diferente. E qual é a resolução? Sabe o que é? A gente tem que repreender a calúnia do diabo. Não, fortaleça. Fortaleça. Porque se falarem bem, a tua vida não vai ser determinada pelo que estão falando. Se te amarem bem, se não te amarem, a tua vida não vai parar, porque não estão te amando. A Bíblia diz, em nada deficiente, em nada. Então as provações, ou essas situações, elas vêm para revelar as fraquezas. Onde existe a necessidade de ser fortalecida. Sabe, Abraão, ele amava o filho, e chegou o momento, o Senhor disse, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. E a Bíblia diz que ele foi. Eu quero só que você imagine, queridos, o tanto o tanto que Abraão precisou combater esses pensamentos. Sabe, a mesma coisa acontece, por exemplo, na questão da fé. Você recebe uma palavra de Deus, recebe uma promessa de Deus, e vem o processo. O diabo combatendo, bombardeando. Não vai dar certo, não tem jeito, não vai funcionar, não tem, enfim. E você está você tem o trabalho de combater isso. Você precisa entender que esse trabalho é teu e é meu, de combater esses pensamentos. Isso é o processo. Quem é aprovado somos nós. Quem somos reprovados somos nós. Se nós somos reprovados, é porque não estamos fazendo o que deveríamos ter feito. Você está comigo, queridos? Então Abraão ali, três dias caminhando. Rapaz, e eu já falei aqui, pensamentos e dúvidas. E vieram, porque vieram. Vem. Adão e Eva foram bombardeados com tentativas de Satanás e Satanás conseguiu. Você acha que ele tentou só Adão e Eva e Jesus e o restante? Não, Abraão teve ali, por isso que ele é o pai da fé. Porque a Bíblia diz que contra tudo e todos Abraão creu. Ele olhava para si mesmo e disse, rapaz, olhando para mim mesmo não tem mais jeito. Para se cumprir aquilo que Deus prometeu. Olho para minha mulher, também não tem jeito. Mas a Bíblia diz que ele não duvidou. E esse é o trabalho. É por isso que a Bíblia diz, esteja feliz. Esteja feliz. Queridos, eu não adianta, não sei se você acredita, mas situações que elas aparecem, elas surgem na nossa vida, sabe, elas nos fortalecem. Elas nos fortalecem. A Bíblia diz que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Aquilo que ele sofreu ajudou a ele ser quem ele foi. Ou você acha que Jesus ele não foi tentado a mudar para outra direção? Você está entendendo? Às vezes as pessoas acham que, queridos, eu sei que o sacrifício físico de Jesus foi grande. Mas o maior sacrifício dele não foi físico apenas. A angústia que ele carregou, que ele teve que enfrentar, o desespero e os sentimentos que estavam na sua alma. Tanto é que ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando chega na cruz, ele clama, meu Pai, por que me abandonaste? Esse, muitas vezes, é o maior sacrifício que eu e você pagamos. Essa luta de rejeitar pensamentos contrários à palavra e ficarmos com a palavra. Esse é um processo que acontece dentro de nós. Quando eu e você decidimos que a palavra se torne maior do que os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Sabe, Abraão ali disse, rapaz, eu não sei, não entendo muito bem. Porque afinal de contas Deus está pedindo isso, mas eu vou seguir em frente. Se Deus disse, vai acontecer.
Mas já passaram-se tanto tempo, mas vai acontecer. E esse processo, ele acontece aqui dentro. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta, que vence a provação, porque depois de ter sido aprovado, aí alguém, por isso que às vezes quando se fala de provação, existe um lado que as pessoas dizem, Deus está te provando, Deus está te provando, mas espera aí, não é assim. A Bíblia diz que Deus, Ele não induz nada a ninguém, que cada um ele é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Existem coisas na tua vida que vão atrair coisas, e na minha vida vão atrair coisas. Você está entendendo? Isso não é Deus. Você está comigo? Se um homem ele é atraído numa área, ele vai sofrer mais tentações naquela área do que outro. Digamos que a ira, o ódio. Então uma situação que acontece com Fernandes, um exemplo, e Fernandes é um homem calmo, ele desenvolveu a paciência. A situação não vai tirar ele da paz. Já outra pessoa pode ser que a mesma situação ele perca as estribeiras, como a gente diz. Perca e fale, e diga. Então não é Deus, são situações que aparecem na nossa vida. O problema é que existem na nossa vida coisas que precisam ser tratadas. E por que é importante nós sabermos disso, queridos? Porque nós receberemos como coroa a vida que Deus prometeu depois da aprovação. É importante que nós entendamos, nós precisamos ser aprovados. Identifique qual é a área, em que momento você pode perceber, rapaz, eu preciso fortalecer mais essa área. Eu preciso investir tempo nessa área. Eu preciso orar, ler mais. É a fofoca, então você precisa ter cuidado com aquilo. Na outra pessoa pode ser outra coisa. E é preciso fazer, porque pode passar os dias, pode passar o tempo, os anos passarem, e você ser a mesma pessoa. Aí diz, Senhor, cadê tuas promessas? As promessas, como diz a palavra, ele receberá como coroa, como uma coroa, a vida que Deus prometeu. Esta vida que Deus prometeu, as promessas que Deus prometeu, vem como consequência da aprovação. Depois de ter sido aprovado, não está assim escrito versículo 12? Versículo 12, olha aí com mais carinho, por favor. Tiago capítulo 1. Depois de ter sido, depois, está depois ou antes? Está toda a Bíblia depois? Fala comigo, depois. Diga com mais firmeza, depois. Diga depois, não é antes. É óbvio, né? Mas parece que para a mente de algumas pessoas, não é. Depois é depois de ter sido o quê? Aprovado. Amém? Satanás veio, situações vieram e não penetraram em você. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. É muito importante isso, amados. Nós somos aprovados, nós somos provados sim. Tiago diz, tende por motivo de toda alegria, lá em Romanos, eu vou ler, não precisa abrir, mas depois você confere em casa, no capítulo 5, diz a mesma coisa com outras palavras. Romanos capítulo 5 diz assim, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A mesma coisa que Tiago diz. Mas ele diz esse detalhe, nos gloriamos. Aqui Tiago diz, tende por motivo de toda alegria. Amém?
tribulações, queridos, elas não vêm. Olha só, a diferença do crente para o não crente é o seguinte: a tribulação ela vem para o não crente e provavelmente o resultado dele vai ser difícil, drástico. Mas a tribulação vem para o não crente, ela vem exatamente para trazer com que eu e você passemos por um processo de refinamento. Não tem tempo para a gente falar tudo. Mas a tribulação ou essas situações, elas vêm revelar impurezas que existem na nossa vida. Essas impurezas, elas precisam ser trabalhadas. Elas precisam passar por um processo de eliminação. Assim como o ouro, como diz Pedro. O ouro, ele passa por um processo. E esse processo, o calor, não é? O ouro é aquecido a uma determinada temperatura. E essa temperatura elimina todas as impurezas. E ele vai chegar um momento que ele vai ficar 100% puro. É onde ele tem muito mais valor. É quando ele é totalmente puro. Ele é puro, 100% ouro. E é o que Pedro está dizendo mais ou menos o que acontece conosco. Situações, elas vêm para nos revelar o que nós somos. Para mostrar que você muitas vezes é impaciente, que você não é perseverante, que você é inconstante, que você diz as coisas e não conclui, que você muitas vezes é um homem, uma mulher sem palavra, você diz e não faz, que você é avarento, que você, situações, por exemplo, situações aí você percebe que você se incomoda na hora de dizimar, ofertar, na hora de pedir, aquilo mexe contigo, é porque dentro de ti existe um elemento chamado avareza. E essas situações, elas acontecem para mostrar o que existe. E a atitude é: Senhor, eu preciso tratar isso. Eu preciso não colocar debaixo do pano, não esconder, não ocultar para que ninguém saiba. Eu vou aqui dizer, eu não gosto do Arthur não, mas eu vou aqui dar um sorriso, dizer que eu gosto dele para que ninguém saiba. Tudo bem, ninguém está vendo que você não gosta. O problema é que você continuando desse jeito, você não vai receber nada do Senhor. É isso. Eu posso fingir, nós podemos mentir uns para os outros, mas o problema é que aquilo não vai trazer benefício para nós. Permaneceremos os mesmos e, sendo os mesmos, estaremos repelindo a presença do Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Ah, mas eu não gosto mesmo, tem que ser verdadeiro, eu não gosto. Então trate isso. Afinal de contas, por que você não gosta? A Bíblia diz que a gente não tem que amar até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos, a Bíblia diz que eu tenho que amar, perdoar, fazer o bem. Então não é culpa de ninguém, não. É culpa, existe mágoa, dor, ressentimento e precisa ser tratado. E no lugar de você culpar, não, é porque eu estou perto de Arthur, eu vou orar para o Arthur sair daqui, aí eu vou estar bem. Não. Ore para você mudar, para que isso saia da sua vida. Ore, trabalhe isso, para que você deixe de ser rancoroso, amargo. Amém? Oh, glória a Deus. Se Pedro não passasse por aquele processo, ele nunca saberia que ele era aquilo. Porque ele disse: Senhor, todo mundo pode te negar, eu não. Ele estava tão convicto que se Jesus fosse alguns de nós, rapaz, será que eu ouvi direito? Mas Jesus sabia do que ele estava dizendo. E Jesus disse: hoje tu vai me negar. Eu não te nego. Já imaginou? Esse confronto, Pedro e Jesus. Eu sei que eu não te nego. Todo mundo pode te negar, eu não. Só que um processo desencadeou. Uma situação desencadeou. E não foi Deus que criou aquilo. Foram consequências naturais. A vida apresenta várias situações. Tu conhece ele? Não, não conheço. Não conheço. Não conheço. Aí Pedro se lembra. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Graças a Deus que ele chorou amargamente. Muitos de nós ficamos: não, isso não é negar. Não, isso não é negar. Não, isso não é negar. Negar, eu amo Jesus. Você está entendendo? Que muitos de nós, no lugar de admitirmos certas coisas, ficamos ocultando, fingindo. Não é bem assim.
Não, não. Eu amo, não é assim. Mentira. Muitos de nós, no lugar de Pedro, estaríamos ocultando. Estaríamos abafando, colocando debaixo do tapete. Deixa eu ver aqui se tem alguém da igreja. Não, ninguém viu. Ah, glória a Deus, ninguém viu o que eu fiz. Mas Deus viu. Deus viu. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Mas Deus viu. E é dele que vem a recompensa. Não adianta que ninguém tenha visto. Ele viu. É por isso que Jesus disse, olha, quem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, já adulterou. Mas ninguém viu. Mas Deus viu. Você está entendendo, amados? Deus viu. E se Deus viu, é dele que vem a recompensa. E se eu continuar com aquilo, olhando e desejando, ninguém pode nunca saber. Ninguém nunca pode saber, mas Deus sabe. E aquilo vai afetar a minha vida. E no lugar de eu colocar panos quentes, fingir, existe até a frase, né? Como é que uma vez uma pessoa me diz assim: admirar não é pecado, né, pastor? Admirar não é pecado, o que é bonito é para se admirar, né? Vai com isso, vai, dá corda aí, vai, solta, vai soltando a pipa ali. Depois, quando você quiser puxar, não dá mais. O que é bonito é para a gente realmente. Ai, Jesus. Né? Não é verdade, amados? E é isso, queridos, e isso é mais determinante do que qualquer outra coisa. Às vezes por fora nós somos belos, santos, perfeitos. O homem e a mulher mas por dentro, aqueles pensamentos, aquelas intenções que ninguém vê, que a gente não tem coragem de falar para ninguém, porque se nós falássemos para alguém, ixi, mas nós não falamos, mas está lá. E estas situações, elas se apresentam para revelar, para mostrar, para denunciar quem somos. Isso é provação. E no lugar de você ficar triste, repreender, no lugar da situação que eu falei, não gosto do Arthur, no lugar de você ficar triste, colocar panos quentes, você possa perceber isso, rapaz, eu não posso continuar tendo esse sentimento pelo meu irmão. Senhor, me perdoa, me ajuda a vencer esse ódio que eu tenho dele. Mas eu tenho que orar por ele, eu tenho que amá-lo, porque assim está escrito. Você está entendendo? Você está fazendo a coisa, você está trabalhando isso. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: tenha por motivo de toda alegria. Quando a gente entende o que é provação, é um momento de mudança na nossa vida. Não é uma seta de Satanás, é o diabo vindo sobre a minha vida. Não é.